Ele tinha tudo planejado. O casamento perfeito. A noiva perfeita. A vida perfeita. Então, o telefone tocou às 3 da manhã. Sua mãe. Um acidente. Hospital. Ele correu. Atravessou a cidade inteira. Subiu as escadas, porque o elevador estava muito lento. E quando abriu aquela porta do quarto 412, o que viu sua noiva fazendo com sua mãe quebrou cada pedaço dele. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Michael Hartley tinha 44 anos e mais dinheiro do que conseguia contar. Manhattan, penthouse, no Upper East Side. Empresas em 3 continentes. Self-made, como gostava de dizer. Começou do nada. Construiu um império de investimentos que movia bilhões. Tudo perfeito! Exceto uma coisa. Ele não falava com sua mãe há 8 anos. Mas antes de continuar, se inscreva neste canal. Deixe seu like e comente de onde você está assistindo, porque essa história chegou até você hoje por um motivo. E o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você vê família, perdão e amor. A última vez que Michael viu Dorothy Hartley foi no dia do funeral do pai. Ela estava de preto, cabelo grisalho preso, mãos tremendo enquanto segurava um lenço. Ele estava de terno caro, telefone na mão, fechando um negócio de 40 milhões, mesmo enquanto baixavam o caixão. Dorothy tocou seu braço. Michael, precisamos conversar sobre a casa, sobre as dívidas do seu pai. Ele afastou a mão dela como se queimasse. Depois, mas filho, eu disse depois, ele nunca voltou. 2 meses depois, vendeu a casa onde cresceu sem avisá-la. A casa em Newark. A casa onde Dorothy tinha morado 50 anos. A casa onde ela criou Michael sozinha depois que o pai dele os abandonou quando o menino tinha 7 anos. Michael mandou um cheque, $50,000. Achava que era generoso. Achava que dinheiro resolvia tudo. Dorothy rasgou o cheque. Mandou os pedaços de volta pelo correio com um bilhete. Não era a casa que eu queria guardar. Era você. Michael nunca respondeu. Bloqueou o número dela. Mudou de endereço sem avisar. Seguiu em frente. Ou tentou. Mas algumas noites, quando estava sozinho no penthouse, olhando para a cidade que conquistou, ele ouvia a voz dela. Michael, baby, você não precisa provar nada para ninguém. Você já é suficiente. Ele afastava a lembrança. Com uísque caro e planilhas de Excel, trabalho era mais fácil que memórias. Dinheiro era mais simples que amor. 3 anos atrás, Michael conheceu Vanessa Shum em um evento beneficente. 31 anos, herdeira de uma família de tecnologia. Stanford MBA. Bonita de um jeito que parecia estudado. Ela usava vestidos que custavam mais que carros. Falava 3 idiomas. Conhecia todos os restaurantes certos, todas as pessoas certas. Era perfeita. Ou pelo menos parecia. Você é Michael Hartley, ela disse. Não perguntou. Na primeira vez que se falaram, taça de champanhe na mão. Sorriso que não chegava aos olhos. Sou. Li sobre você na Forbes. Impressionante. E você é? Alguém que pode ser útil. Foi o começo mais frio e mais honesto que Michael já experimentou. Sem jogos, sem pretensões de romance. Apenas 2 tubarões se reconhecendo na mesma água. Eles começaram a se ver. Jantares de negócios que viraram encontros. Encontros que viraram conveniência. Conveniência que virou um acordo não declarado. Ela queria segurança. Ele queria alguém que não exigisse emoção. Funcionou. Por um tempo. 2 anos depois, Michael pediu Vanessa em casamento. Não de joelhos. Não com lágrimas ou discursos. Eles estavam em Tóquio, fechando um negócio conjunto. No quarto de hotel, depois da reunião. Faz sentido, ele disse. O quê? Nos casarmos. Faz sentido. Financeiramente, socialmente, logisticamente. Vanessa olhou para ele por um longo momento. Depois,
Sorriu. Aquele sorriso estudado. Concordo. Então sim. Ele colocou o anel. 5 quilates. Perfeito. Ela aceitou. Perfeito. Nenhum dos dois disse eu te amo. Porque não amavam. E estava tudo bem. Ou pelo menos Micael achava que estava. O casamento foi marcado para junho. Um sábado no Plaza. 300 convidados. Orquestra. Flores importadas. Tudo planejado até o último detalhe. Vanessa contratou 3 wedding planners diferentes. Micael assinou os cheques e deixou ela decidir tudo. Ele não ligava. Casamento era apenas mais um negócio a ser executado. Mas conforme junho se aproximava, algo começou a incomodar Micael. Algo que ele tentava ignorar, mas que crescia como um tumor silencioso. A lista de convidados. Dorothy não estava nela. Sua mãe não vem? Vanessa perguntou uma noite, revisando planilhas na cama. Não! Por quê? Não nos falamos. Há quanto tempo? 8 anos. Vanessa olhou para ele. Micael, é sua mãe. E você não acha estranho se casar sem ela lá? Não. As pessoas vão perguntar. Deixe perguntarem. Vanessa voltou para a planilha. Ok, sua escolha. E foi isso. Ela não insistiu, não perguntou o porquê, não ofereceu ajuda para reconciliar. Porque para Vanessa, família era apenas mais uma categoria em uma planilha. Útil ou não? Eficiente ou não? Dorothy Hartley, com 72 anos, trabalhando como caixa em um supermercado em Newark, não era útil, então não importava. Micael tentou não pensar nisso, mas alguns dias, no meio de reuniões, ele se via olhando pela janela, lembrando Dorothy ensinando ele a ler na mesa da cozinha. Dorothy trabalhando 3 empregos para pagar a faculdade dele. Dorothy chorando de orgulho no dia da formatura. Dorothy sozinha, na casa que ele vendeu sem avisar. Micael afastava as lembranças, seguia em frente. Ele era bom nisso. Ou achava que era. Até aquela noite de março, 3 meses antes do casamento, o telefone tocou às 3h14 da manhã. Micael acordou confuso. Vanessa nem se mexeu ao lado dele. Ela tomava remédio para dormir. Nada a acordava. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Quase não atendeu. Alô, Sr. Hartley? Micael Hartley? Voz feminina. Profissional. Cansada. Sim. Quem é? Sou a enfermeira Rodrigues, do Newark Betty Israel Medical Center. Estou ligando sobre Dorothy Hartley. Você é o filho dela? O mundo de Micael parou. O que aconteceu? Ela sofreu um acidente de carro há 2 horas. Está em cirurgia agora. Listou você como contato de emergência. Ela está? Não sabemos ainda. Senhor, a cirurgia é delicada. Você pode vir? Micael já estava se vestindo. Estou indo! Ele desligou. Mãos tremendo, coração martelando. 8 anos de silêncio desmoronando em uma ligação de 30 segundos. Vanessa se mexeu na cama. Quem era? Minha mãe! Acidente de carro. Preciso ir. Agora são 3 da manhã. É uma emergência. Vanessa sentou. Acendeu o abajur. Olhou para ele como se ele fosse uma planilha com números errados. Micael, você nem fala com ela. Eu sei. Há 8 anos. Eu sei. E agora você vai correr para Newark. No meio da noite. Por quê? Porque ela é minha mãe. As palavras saíram mais altas do que Micael pretendia. Vanessa recuou levemente. Silêncio pesado. Vou com você, ela disse finalmente. Mas não se moveu. Não começou a se vestir. Só ficou ali, esperando que ele dissesse que não precisava. Não. Micael disse. Você fica... Eu volto logo. Tem certeza? Tenho. Vanessa deitou de volta. Me avisa quando chegar lá.
Ela apagou a luz. Virou de lado. Em 30 segundos, estava dormindo de novo. Michael ficou ali parado, olhando para ela no escuro, pensando nada, sentindo tudo. Ele saiu. O Uber voou pela ponte Manhattan para Newark. 20 minutos, que pareceram 20 horas. Michael olhava pela janela, mãos apertadas, mente girando. Quando foi a última vez que ele visitou Newark? 8 anos. Quando foi a última vez que falou com Dorothy? 8 anos. Quando foi a última vez que disse "eu te amo" para ela? Ele não conseguia lembrar. O hospital apareceu. Prédio velho, luzes fluorescentes, cheiro de desinfetante e desespero. Michael correu para a recepção. Dorothy Hartley. Onde ela está? A recepcionista verificou o sistema. Quarto 412. Quarto andar. Mas, senhor, ela ainda está em... Michael já estava correndo escadas mais rápido que o elevador. Quarto andar. Corredor longo. Luzes piscando. Portas fechadas, escondendo dor privada. 408, 410. 412. Ele parou na porta. Mão no batente. Respiração pesada. Preparando-se para ver sua mãe quebrada. Preparando-se para enfrentar 8 anos de ausência. Preparando-se para... Ele abriu a porta e congelou. Dorothy estava na cama, pálida. Tubos, monitores bipando. Braço engessado. Curativo na cabeça. Olhos fechados. Mas ela estava viva, respirando. E ao lado da cama, segurando a mão de Dorothy, cantando suavemente, estava Vanessa Shum, sua noiva. A mulher que estava dormindo na cama dele 40 minutos atrás, estava aqui, em Newark, no hospital, segurando a mão de sua mãe, cantando uma canção de Niná que Michael reconheceu imediatamente. A mesma que Dorothy cantava para ele quando era criança. Sleep, my child, and peace attend thee all through the night. A voz de Vanessa era suave, quebrada, real. Nada do tom polido e estudado que ela usava em eventos. Isso era humano. Michael não conseguia se mover, não conseguia falar. Só ficou ali, na porta, assistindo. Vanessa percebeu sua presença. Olhou para trás. Seus olhos estavam vermelhos. Ela tinha chorado. Vanessa Shum, a mulher que ele nunca viu chorar, nem quando fecharam negócios, nem quando brigaram, nem quando ficaram noivos. Estava ali, com lágrimas no rosto, segurando a mão de uma mulher que ela nunca tinha conhecido. Michael, sua voz saiu em um sussurro. Ele entrou no quarto, fechou a porta atrás dele. O que você está fazendo aqui? Vanessa soltou a mão de Dorothy gentilmente. Se levantou, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não consegui ficar deitada. Você disse que ficaria. Eu menti. Michael olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez em 3 anos, ele viu algo nela que não era calculado. Algo que não era estudado. Algo real. Como você chegou aqui tão rápido? Chamei um motorista. Saí 5 minutos depois de você. Por quê? Vanessa olhou para Dorothy dormindo. Por quê? Porque eu continuei pensando. Se fosse minha mãe naquela cama e o homem que eu vou casar nem se importasse o suficiente. Para! Sua voz quebrou. Ela parou, respirou fundo. Continuou. Eu precisava ver. Precisava saber se ainda tinha alguma coisa humana dentro de você. Algo além de dinheiro e negócios e controle. E você está aqui? Você veio? Então, talvez eu esteja errada sobre você. Michael se aproximou da cama. Olhou para Dorothy. Tão pequena ali, tão frágil. A mulher que criou ele com as próprias mãos.
A mulher que ele abandonou, porque ela lembrava ele de onde veio, de quando era pobre, de quando era vulnerável, de quando não tinha controle. Ela vai ficar bem? Micael perguntou, voz apertada. Os médicos não sabem ainda. A cirurgia foi complicada. Vanessa voltou para a cadeira ao lado da cama, pegou a mão de Dorothy de novo e continuou cantando. Suave, antiga, sagrada Guardian Angels, God will send thee all through the night. Micael ficou de pé ali, assistindo sua noiva cantar para sua mãe, e algo dentro dele começou a rachar. Não quebrar, rachar. Como gelo sob pressão, como parede começando a ceder. Ele se aproximou. Devagar, sentou na outra cadeira, do outro lado da cama. Pegou a outra mão de Dorothy. A pele dela estava fria, fina, marcada pelo tempo que ele perdeu. Mãe. A palavra saiu estrangeira. Ele não a usava há tanto tempo. Mãe. Eu sinto muito. Dorothy não respondeu. Só respirou. Tubo subindo e descendo. Monitores bipando. Vanessa continuou cantando. Micael começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, soluços, profundos. Anos de culpa saindo, anos de orgulho desmoronando, anos de fingir que não precisava dela. Tudo saindo de uma vez. Eu sinto muito por vender a casa. Sinto muito por sumir. Sinto muito por achar que dinheiro resolvia tudo. Sinto muito por ser covarde demais para enfrentar você. Sinto muito por... Ele não conseguiu continuar. Só segurou a mão dela e chorou. Vanessa parou de cantar. Olhou para ele e, pela primeira vez, Micael viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Compaixão. Micael, eu a abandonei. Ele sussurrou. Ela me deu tudo. Trabalhou até os ossos para me criar. E eu joguei ela fora como se fosse nada. Você pode fazer diferente agora. Posso? Se ela acordar? Sim, você pode. E se ela não acordar? Vanessa não tinha resposta para isso. Então ela voltou a cantar. E Micael segurou a mão de sua mãe. E os dois ficaram ali, na madrugada, no hospital em Newark. Duas pessoas que nunca tinham sido vulneráveis juntas, sendo quebradas juntas, na presença de uma terceira que os ensinaria o que nenhum MBA poderia. Que amor não é conveniente, que família não é eficiente, que algumas coisas não podem ser compradas ou vendidas ou controladas, que algumas coisas simplesmente são. E você escolhe honrá-las ou perdê-las. As horas passaram devagar. Micael e Vanessa revezavam. Um dormia enquanto o outro segurava a mão de Dorothy. Um buscava café enquanto o outro cantava. Um chorava enquanto o outro ficava forte. Eles não falavam muito, não precisavam. A presença era suficiente. Às 6 da manhã, um médico entrou. Dr. Patterson, jovem, cansado, scrubs manchados de sangue. Família de Dorothy Hartley. Micael se levantou rápido. Sim. Eu sou o filho. Como ela está? Dr. Patterson suspirou. A cirurgia foi bem sucedida. Consertamos o sangramento interno. O braço vai precisar de fisioterapia. A concussão é moderada, mas ela vai. Ela vai viver, vai se recuperar. Com o tempo, Micael sentiu suas pernas fraquejarem. Vanessa o segurou pelo cotovelo. Obrigado, Micael disse. Voz quebrada. Obrigado. Obrigado. Ela deve acordar nas próximas horas. Ainda está sob efeito da anestesia. O médico saiu. Micael afundou na cadeira. Cobriu o rosto com as mãos. Vanessa ajoelhou ao lado dele. Colocou a mão no seu ombro. Ela vai ficar bem. Eu quase a perdi. Micael sussurrou através dos dedos. Quase perdi 8 anos e nunca teria de volta. Mas você não perdeu. Você está aqui agora. Por que você veio, Vanessa? De verdade?
Ela ficou quieta por um momento. Depois falou, honesta pela primeira vez em muito tempo. Por quê? Porque quando aquela enfermeira ligou e você pulou da cama, eu vi algo em você. Pânico, amor, medo de perder alguém. E eu percebi, eu nunca tinha visto você assim. Em 3 anos. Nunca. E eu percebi que estamos noivos há 2 anos. Eu não sei se você me ama, mas eu vi você naquele momento, pensando em sua mãe, e eu soube que você é capaz de amar. Você só não deixa. Por quê? Porque dói. Micael olhou para ela. Realmente olhou. É por isso que você está aqui? Para ver se eu ainda sou humano? Talvez. Ela sorriu tristemente. Ou talvez para ver se eu ainda sou. Silêncio. Honesto, vulnerável. Vanessa, eu não sei se te amo. As palavras saíram. Cruas. Ela não pareceu surpresa. Eu sei. E você, me ama? Ela pensou. Realmente pensou. Não sei. Mas eu sei que eu me importo. Mais do que achei que importaria. Mais do que planejei. Isso é suficiente? Não sei. Talvez descubramos. Eles ficaram ali. 2 pessoas que planejaram um casamento perfeito, sem amor, agora sentados em um hospital em Newark, questionando tudo. A porta do quarto se abriu. Uma enfermeira entrou. Vocês são família? Sim, Micael e Vanessa disseram juntos. A enfermeira sorriu. Ela está começando a acordar. Podem falar com ela. Gentilmente. Ela vai estar confusa. Micael se levantou, aproximou da cama. Dorothy estava se mexendo, pálpebras flutuando, um gemido suave. Mãe, seus olhos abriram, lentos, confusos, procurando foco. E quando a viram, quando ela reconheceu Micael, suas pupilas se encheram de água. Micael! Sua voz era um sussurro rouco. Estou aqui! Mãe, estou aqui. Você veio? Vim desculpa ter demorado tanto. Dorothy começou a chorar, lágrimas correndo pelo rosto pálido. Achei que nunca mais te veria. Eu também. E eu sinto tanto por tudo. Ela tentou levantar a mão. Micael segurou. Trouxe para seu rosto. Deixou as lágrimas dela tocarem sua pele. Meu baby! Ela sussurrou. Meu baby voltou. Não, vou embora de novo. Prometo. Nunca mais. Dorothy olhou além dele. Viu, Vanessa? Quem? Vanessa se aproximou. Senhora Hartley, eu sou Vanessa, a noiva do Micael. Dorothy piscou. Processando? Noiva? Sim, senhora. Ele te falou sobre mim? Vanessa olhou para Micael. Depois de volta para Dorothy. Não muito, mas eu gostaria de saber se a senhora quiser me contar. Dorothy sorriu. Fraco, mas real. Você canta bonito. A senhora ouviu? Eu ouvi, mesmo dormindo. Eu ouvi a canção que eu cantava para o Micael quando ele era pequenininho. Ele me ensinou. Vanessa mentiu gentilmente. Dorothy olhou para Micael. Você lembra? Eu lembro, mãe. De tudo. Os dias seguintes foram uma revelação. Dorothy ficou no hospital por 1 semana. Micael cancelou todas as reuniões. Todas. Pela primeira vez em sua carreira. Ele disse não para dinheiro, disse não para negócios. Disse sim para sentar ao lado de uma cama de hospital, para segurar a mão de sua mãe, para ouvir histórias que ele tinha enterrado. Vanessa ficou também. Não todo o tempo, mas aparecia, trazia flores, trazia comida de verdade, porque comida de hospital era horrível. Sentava e conversava com Dorothy quando Micael precisava sair. Aos poucos, algo surpreendente aconteceu. Vanessa e Dorothy se conectaram. Você trabalha com o Micael? Dorothy perguntou um dia. Trabalho. Vanessa disse. Somos parceiros de negócios. E noivos?
Sim. Dorothy a estudou. Aqueles olhos que viram Michael crescer agora, vendo a mulher que ele escolheu. Você o ama? A pergunta foi direta, sem rodeios. Vanessa hesitou. Honestidade, batalhando com educação. Estou aprendendo. Dorothy sorriu. Boa resposta. A senhora acha? Amor não é algo que você sabe de cara. É algo que você constrói dia a dia, escolha por escolha. Como a senhora sabe? Porque eu amei o pai do Michael por 15 anos antes de perceber que ele nunca ia me amar de volta. E quando ele foi embora, eu tive que escolher ficar amargurada ou continuar amando. Escolhi amar meu filho, amar a vida, amar Deus. Mesmo quando doía, Vanessa sentiu algo apertar no peito. Deve ter sido difícil criar ele sozinha. Foi, mas valeu a pena. Olha o homem que ele se tornou. Mas ele te deixou. Porque estava com medo. Medo de quê? Dorothy olhou pela janela. Medo de ser como o pai dele. Medo de não ser suficiente. Medo de me decepcionar. Então, ele sumiu antes que eu pudesse deixá-lo. Mas a senhora nunca deixaria. Ele não sabia disso. E eu não soube como dizer de um jeito que ele acreditasse. Vanessa ficou quieta. Depois disse, voz baixa: Senhora Hartley, posso te contar algo? Claro, querida, eu não sei se amo Michael. E ele não sabe se me ama. E vamos nos casar em 3 meses. E eu não sei se isso é certo. Dorothy pegou a mão de Vanessa. Você quer saber o que eu acho? Sim. Eu acho que vocês dois são pessoas quebradas tentando se consertar com coisas que não consertam ninguém. Dinheiro, controle, planejamento. Mas vocês estão aqui, neste hospital horrível, sentando ao lado de uma velha que nenhum de vocês conhecia direito. E isso me diz mais sobre quem vocês são do que qualquer coisa que conseguiram comprar. Vanessa sentiu lágrimas queimando. Eu não sei como amar de verdade. Ninguém sabe no começo. A gente aprende com paciência, com presença, com escolhas pequenas todos os dias. E se não for suficiente, então pelo menos você tentou. E tentar já é mais amor do que a maioria das pessoas dá. Quando Michael voltou 1 hora depois, ele encontrou Vanessa e Dorothy rindo. Vanessa Shum, rindo genuinamente. Que eu perdi? Ele perguntou, sorrindo também. Sua mãe estava me contando sobre a vez que você tentou fazer panquecas e quase incendiou a cozinha. Eu tinha 7 anos e quase queimou a casa. Dorothy disse, olhos brilhando. Valia a pena mencionar isso antes do casamento? Vanessa provocou. Michael riu e naquele momento algo clicou. Família. Isso era família. Não perfeito. Não planejado. Apenas real. Na semana seguinte, Dorothy recebeu alta. Michael queria o levar para Manhattan, para o penthouse. Contratar enfermeiras 24 horas. Dar a ela o melhor tratamento. Não, Dorothy disse firmemente. Não, eu vou para casa. Mãe, você não tem casa. Eu vendi. Eu aluguei um apartamento pequeno, mas é meu. Você não pode morar sozinha. Agora, não com o braço quebrado e Michael. A voz dela foi suave, mas firme. Eu aprecio, de verdade, mas eu não preciso de um palácio. Eu preciso da minha vida, dos meus vizinhos, da minha igreja, do meu trabalho. Você não vai voltar a trabalhar. Eu vou. Michael, querido, eu amo você, mas eu não preciso de seu dinheiro. Eu preciso de você, de verdade. Não da sua culpa, não da sua necessidade de consertar. Só você. As palavras
ficaram penduradas. Micael olhou para Vanessa. Ela deu um leve aceno, concordando com Dorothy. Ok, Micael disse finalmente. Ok, mas eu visito toda semana. Toda semana. Toda semana. Dorothy sorriu. Eu ia adorar isso. Micael e Vanessa levaram Dorothy para Newark, para o pequeno apartamento. Primeiro andar de um prédio velho. Sem porteiro. Sem vista. Mas quando entraram, havia fotos nas paredes. Fotos de Micael, criança ou adolescente em formatura, fotos que ela guardou mesmo quando ele sumiu. Mãe Micael não conseguiu terminar a frase. Você sempre esteve aqui. Dorothy disse simplesmente. Sempre vai estar. Eles ajudaram ela a se acomodar. Vanessa fez chá. Micael guardou as compras. E pela primeira vez em 8 anos, eles sentaram juntos na mesa de uma cozinha pequena. E conversaram. Realmente conversaram. Sobre vida. Sobre arrependimentos. Sobre recomeços. Mãe, Micael disse depois de um tempo. Sobre o casamento. Sim, eu gostaria muito que você estivesse lá. Dorothy ficou muito quieta. Mesmo? Mesmo. Eu fui idiota de não te convidar desde o começo. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu ficaria honrada. E Micael olhou para Vanessa. Ela assentiu, encorajando. E eu queria que você me levasse até o altar. No lugar do pai, Dorothy cobriu a boca com a mão. Micael, você me criou. Você me fez quem eu sou. Você merece esse lugar. Mais do que ninguém. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Sim. 1000 vezes sim. Micael se levantou. Abraçou sua mãe. E pela primeira vez em 8 anos, ele sentiu que estava em casa. As semanas passaram. O casamento se aproximou. Mas algo tinha mudado. Micael e Vanessa ainda planejavam se casar. Mas agora eles conversavam de verdade sobre medos, sobre falhas, sobre o que queriam da vida além de sucesso. Eu tenho medo de acordar em 20 anos e perceber que desperdicei minha vida em planilhas. Vanessa confessou uma noite. Eu também. Micael admitiu. Então por que a gente faz isso? Porque é mais fácil que sentir. Sentir o quê? Tudo. Dor, amor, medo, esperança. Todas. As coisas que não podem ser controladas, ou quantificadas, ou resolvidas com dinheiro. Vanessa o olhou. Sua mãe me disse algo no hospital. O quê? Que a gente aprende a amar fazendo, não pensando. E você acredita nela? Tô começando a... Micael pegou a mão dela. Vanessa, eu não sei se isso vai funcionar. Este casamento, mas eu sei que eu quero tentar, de verdade. Não como um negócio, como uma vida. Eu também. Então, vamos fazer um acordo diferente. Qual? Vamos parar de planejar, vamos apenas viver. E ver o que acontece. Vanessa sorriu. Pela primeira vez, um sorriso que não era estudado. Ok, vamos tentar. Eles se beijaram. E era diferente. Não perfeito, mas real. E real era melhor. Junho chegou. O dia do casamento. O Plaza estava impecável. Flores em todos os lugares. 300 convidados. Tudo perfeito. Mas Micael não estava nervoso sobre as flores ou os convidados. Ele estava no quarto dos noivos, ajustando a gravata, esperando Dorothy. Ela entrou, 72 anos, vestido simples, mas elegante, cabelo grisalho arrumado, olhos brilhando. Está pronto? Baby, estou nervoso. Bom, significa que você está prestando atenção. Mãe, e se eu estragar tudo? Você vai. O quê? Dorothy sorriu. Você vai estragar.
ela vai estragar. Vocês dois vão falhar. Muitas vezes. Mas a questão não é não falhar, é recomeçar. Juntos! Como você faz isso? Como você sempre sabe o que dizer. Porque eu vivi e eu aprendi. E agora, tô passando para você. Ela pegou o rosto dele nas mãos. Michael Hartley, você é o homem mais teimoso, mais orgulhoso, mais difícil que eu conheço. E você é meu filho. E eu sou tão orgulhosa de você, mesmo depois de tudo, especialmente depois de tudo. Porque você voltou. Você escolheu amor em vez de orgulho. Isso é coragem. Isso é crescimento. Isso é o que eu sempre orei que você aprendesse. Michael abraçou ela. Te amo, mãe. Te amo também, baby. Agora, vamos. Tem uma noiva esperando. A cerimônia foi linda. Mas um momento que todos lembraram foi quando Dorothy levou Michael até o altar. Ela, pequena, 72 anos, braço ainda em recuperação, levando seu filho de 44 anos, gigante, bilionário, quebrado e refeito. Não havia um olho seco. Quando chegaram no altar, Dorothy beijou a bochecha de Michael. Depois se virou para Vanessa. Cuida dele, mas não muito. Ele precisa aprender a se cuidar também. Vanessa riu através das lágrimas. Prometo tentar. E ele vai cuidar de você, do jeito desajeitado dele. Mas ele vai. Dorothy se sentou. A cerimônia continuou. Quando chegou na parte dos votos, Michael olhou para Vanessa. Eu não sei fazer isso direito. Não sei como amar sem medo. Não sei como estar presente sem controlar. Mas eu prometo aprender contigo um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Porque você me mostrou que é possível ser vulnerável e não desmoronar. Que é possível sentir e não perder o controle. E eu quero passar o resto da vida tentando retribuir isso. Vanessa limpou as lágrimas. Eu prometo parar de planejar tanto. Parar de tratar amor como uma transação. Parar de ter medo de sentir, porque você e sua mãe me mostraram que família não é sobre ser perfeito, é sobre ser presente. E eu quero estar presente para você, para nós, para o que quer que a gente construa juntos. O padre sorriu. Pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Michael beijou Vanessa. E era diferente. Não fogo, não paixão desesperada, mas algo mais profundo. Promessa, compromisso, escolha. A recepção foi perfeita, mas a parte que Michael mais amou foi ver Dorothy na pista de dança, rindo, sendo cercada por pessoas que queriam conhecer a mãe do noivo, sendo celebrada. Finalmente, tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados tinha ido embora, Michael encontrou Dorothy sentada sozinha, olhando as flores. Cansada, ele perguntou, um pouco, mas feliz. Ele sentou ao lado dela. Obrigado por tudo, por me criar, por não desistir de mim, por estar aqui hoje. Michael, posso te dizer algo? Claro, eu perdoei você há muito tempo, antes mesmo de você voltar, porque segurar raiva era me manter presa. E eu escolhi ser livre. Livre para amar você, mesmo de longe, mesmo quando você não sabia por quê. Porque é isso que mães fazem. E é isso que Deus faz. Ele ama, mesmo quando a gente se afasta, mesmo quando a gente acha que não merece. Ele fica ali, esperando, pronto para recomeçar.
Micael sentiu lágrimas queimarem. Eu desperdicei tanto tempo. Não desperdicou. Você precisava daquele tempo para crescer, para aprender, para quebrar, para que Deus pudesse te refazer. Você realmente acredita nisso? Que Deus estava em tudo isso? Eu acredito que Deus usa até nossas escolhas ruins para nos trazer de volta. Porque Ele não desiste. Nunca. Micael abraçou ela. Eu vou fazer melhor. Prometo. Eu sei, baby. Eu sempre soube. 6 meses depois, Micael e Vanessa sentados no sofá do apartamento de Dorothy. Domingo à tarde, almoço acabado, louças lavadas. Só os 3. Sem pressa. Sem agenda. Tenho uma notícia, Vanessa disse. Nervosa, Micael e Dorothy olharam. Boa ou ruim? Dorothy perguntou. Boa. Eu acho. Eu espero. Ela pegou a mão de Micael. Estou grávida. Silêncio. Depois Micael gritou. Literalmente gritou. Pegou Vanessa e girou ela. Dorothy começou a chorar. Lágrimas de alegria pura. Um bebê. Um bebê? Vanessa repetiu, rindo. Vou ser avó. Dorothy cobriu a boca. Vou ser avó de verdade. Você sempre foi avó, Micael disse. Agora só vai ter um neto para provar. Eles riram, choraram, abraçaram. E naquele pequeno apartamento em Newark, algo sagrado aconteceu. Não dramático, não explosivo, apenas paz. A paz de família, a paz de recomeços, a paz de amor que sobreviveu orgulho e tempo e distância. E encontrou o caminho de volta. Sempre encontra. 9 meses depois, hospital, outro hospital. Mas desta vez não era emergência, era chegada. Micael segurava a mão de Vanessa. Ela empurrava, suando, gritando, fazendo um ser humano vir ao mundo, através de força e dor e milagre. Você consegue, Micael sussurrava. Estou aqui. Você consegue. Eu não consigo. Consegue. Eu sei que consegue, porque você é a mulher mais forte que eu conheço. Uma última empurrada, um choro novo, vivo, perfeito. É uma menina, o médico anunciou. Eles a colocaram no peito de Vanessa. Pequena, vermelha, gritando sua chegada. Oi, baby. Vanessa sussurrou. Oi, amor da minha vida. Micael chorou, tocou a cabeça da filha. Ela é perfeita. Ela é nossa. Como vamos chamar? Vanessa olhou para ele. Dorothy. Se você concordar, Micael olhou para a filha. Para a esposa, para a vida que eles construíram. Dorothy Hartley. Chan. Perfeito. Mais tarde, quando trouxeram a avó Dorothy para ver a neta, ela segurou a bebê e chorou. Ela tem seus olhos, Micael, e seu nome. Mãe, vocês não precisávamos. Por quê? Você nos mostrou o que amor é. Presença, perdão, fé. Não desistir. Tudo o que queremos ensinar para ela. Dorothy beijou a cabeça da neta. Bem-vinda ao mundo, pequenininha. Bem-vinda à família. Vamos te amar tanto, tanto que você nunca vai duvidar. Nunca. E ali, naquele quarto de hospital, 3 gerações se encontraram, quebradas de formas diferentes, curadas por amor que se recusou a desistir, amor que esperou, que perdoou, que reconstruiu, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. 2 anos depois, Dorothy, a neta, dava seus primeiros passos no apartamento de Dorothy. Avó, vovó, a criança gritou. Olha, andando. Estou vendo, meu amor. Você é tão esperta. Micael e Vanessa assistiam, sentados no velho sofá, mãos entrelaçadas. Você acha que ela vai lembrar desses momentos? Vanessa perguntou. Não sei, mas ela vai crescer sabendo que é amada. E isso é tudo. Sua mãe
estava certa. Sobre amor é construído, dia a dia, escolha a escolha. Micael beijou a cabeça dela. Ela geralmente está. Dorothy, a avó, pegou Dorothy, a neta, no colo. Sabe o que minha avó costumava dizer? O quê? Vovó, família não é sobre ser perfeito. É sobre ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando você quer fugir, você fica e ama. E recomeça quantas vezes for preciso. A criança não entendeu. Ainda não, mas um dia entenderia. Da mesma forma que Micael entendeu. Da mesma forma que Vanessa entendeu que as coisas mais importantes na vida não podem ser compradas, não podem ser planejadas, não podem ser controladas. Só podem ser vividas, escolhidas, honradas, um dia de cada vez. E que às vezes Deus usa um acidente de carro às 3 da manhã para acordar um filho que estava dormindo há 8 anos, para trazer uma noiva que estava vivendo no piloto automático, para ensinar que família não é sobre conveniência, é sobre compromisso. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre merecer, é sobre escolher, amar, ficar, sempre. E enquanto a pequena Dorothy ria nos braços da avó Dorothy, enquanto Micael segurava Vanessa no sofá, enquanto o sol de domingo entrava pela janela do pequeno apartamento em Newark, uma coisa ficou clara. Eles tinham encontrado o que procuravam a vida toda. Não sucesso, não controle, não segurança, mas algo muito mais simples, muito mais profundo. Casa. Eles tinham encontrado casa. Não um lugar, mas pessoas. Pessoas que ficam, pessoas que perdoam, pessoas que amam através do bagunça e da dor e das falhas. E isso era mais valioso que todos os penthouses de Manhattan, todos os negócios fechados, todos os milhões no banco. Porque, no final, quando tudo é tirado, quando o dinheiro acaba, quando o sucesso desaparece, quando ficamos sozinhos com quem realmente somos, a única coisa que importa é quem ficou, quem escolheu você, quem amou você quando você não merecia. E a resposta de Micael, agora, finalmente, era clara. Mãe, esposa, filha, família, para sempre. E essa era a história que valia a pena viver. A única que realmente importava, a única que duraria além dele. A única que Deus escreveu, mesmo quando Micael tentou escrever diferente. Mesmo quando ele fugiu, mesmo quando ele se perdeu. Deus esperou e trouxe ele de volta para casa. Sempre para casa.